Olá, boas-vindas ao canal. Peço que curtam e se inscrevam, pois é muito importante para o crescimento do canal. Já me diz de onde você está vendo esse vídeo. Vamos começar. Descobri um dispositivo de rastreamento no meu automóvel por acaso. Decidi então colocá-lo em um caminhão que seguia para o Uruguai. Pouco depois, recebi uma ligação estranha que me deixou apreensivo. Sempre pensei conhecer cada detalhe da minha existência, até que uma simples busca por um objeto perdido revelou um segredo inimaginável. Aquela descoberta me mostrou que alguém conhecia mais sobre minha vida do que eu mesmo. Vocês já passaram por uma situação em que seu cérebro chega a uma conclusão tão absurda que simplesmente não consegue acreditar? Preciso de ajuda, pois estou numa encruzilhada onde todas as opções parecem ruins. Comecei a suspeitar da minha esposa por algo que parece impossível. E não se trata de traição, embora esse seja um tema recorrente aqui no fórum. Sinceramente, não faço ideia do que está acontecendo. Me chamo Ricardo e tenho um casamento que considerava feliz com minha esposa Paula há vários anos. Ela tem suas peculiaridades, mas é uma companheira maravilhosa que me proporciona muita felicidade e tento retribuir da mesma forma. Trabalho numa empresa de tecnologia com um bom salário e o único inconveniente é a necessidade de viajar frequentemente para outros estados, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul. Para Paula, minhas viagens são complicadas. Ela desenvolveu uma insegurança que não estava presente quando começamos a namorar. Nos conhecemos na USP, onde rapidamente nos tornamos grandes amigos. Ela e Caio, meu melhor amigo de infância, eram as únicas pessoas com quem me sentia à vontade para compartilhar coisas íntimas. Com o tempo, o relacionamento com Paula evoluiu naturalmente para um namoro. Na época do namoro, Paula parecia perfeita, quase irrealisticamente. Isso me deixava um pouco apreensivo, pois sugeria que ela poderia estar escondendo algo. Contudo, como éramos amigos há tanto tempo, pensei que teria percebido qualquer coisa suspeita. Alguns anos depois, nos casamos e me mudei para o apartamento dela. Caio continua sendo meu melhor amigo. Também se casou e mora próximo de nós em Campinas. Poucos meses após o casamento, notei que Paula era, na verdade, uma pessoa extremamente ciumenta e desconfiada. Quando questionei esse comportamento, ela admitiu francamente sentir-se insegura, principalmente porque minhas viagens constantes alimentavam seu medo de perder-me para outra pessoa. Confesso que lidar com uma esposa paranoica é desgastante, mas também há algo comovente em sua preocupação. Ela tem tanto medo de me perder que precisa saber onde estou a cada momento. Não vou mentir dizendo que é fácil. Às vezes sua desconfiança gera discussões sérias, especialmente quando não atendo suas ligações. Porém, entendendo que suas ações são motivadas por um amor intenso, conseguimos manter um relacionamento saudável. Este tipo de relacionamento exige muita paciência e, sinceramente, acredito que com qualquer outra pessoa, esse casamento não teria durado tanto tempo. Minha rotina normalmente é tranquila. Vou trabalhar, recebo instruções sobre as viagens da semana, comunico a Paula e depois enfrento sua resistência inicial. Ela simula irritação, eu a faço rir e seguimos em harmonia. Porém, semana passada foi diferente. Fui informado sobre uma viagem para Porto Alegre para uma reunião com um cliente importante. Paula, como esperado, não ficou satisfeita com minha ausência por 2 dias. Quando ela fica chateada, age como uma criança e preciso me esforçar para convencê-la. É um jogo entre nós. Ela sabe que tenho que viajar, mas também sabe que me diverte ter que persuadi-la. Após prometer levá-la ao seu restaurante italiano favorito no meu retorno, ela finalmente concordou. E tivemos um dia agradável antes da minha partida para o sul no dia seguinte. A reunião com o cliente foi produtiva
e depois me hospedei no hotel previsto. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para voltar, recebi uma ligação de um colega que participou da reunião comigo. Ele havia perdido seu anel de formatura e suspeitava tê-lo deixado no meu carro. Prometi verificar e retornar a ligação assim que possível. Parei em um posto de combustível na estrada e comecei a busca meticulosa em cada canto do veículo. Não encontrei o anel, que meu colega depois descobriu ter caído em outro lugar, mas acabei encontrando algo muito mais inquietante. Um pequeno dispositivo escondido sob o banco do motorista, em um local praticamente inacessível durante o uso normal do carro. Inicialmente apenas suspeitei, mas logo confirmei que se tratava de um rastreador GPS. O local onde estava colocado não permitia que tivesse caído ali por acidente. Estava propositalmente escondido e fixado. Isso me deixou genuinamente perplexo, pois não sou uma pessoa importante, nem possuo bens valiosos que justifiquem tal vigilância. Minha empresa sempre sabe minha localização quando viajo a trabalho, então não faria sentido me rastrearem. Paula também sabe onde estou constantemente, então teoricamente não teria motivo para isso. Além disso, apenas eu, Paula e ocasionalmente Caio temos acesso ao meu carro, e ele teria menos razões ainda para me rastrear. Pesquisei para confirmar exatamente o que havia encontrado, e não havia dúvidas. Era definitivamente um rastreador GPS de alta precisão. Após o choque inicial, o dispositivo realmente me assustou, porque alguém quereria monitorar minha localização. Como estava convencido de que não poderia ser alguém próximo, concluí que o rastreador havia sido colocado por alguém com intenções potencialmente perigosas para mim, minha família ou meu trabalho. Sei que pode parecer paranoia, mas um rastreador escondido não é algo banal. Decidi enganar quem quer que estivesse me monitorando. Como estaria potencialmente em perigo ao retornar para casa com Paula, informei a empresa sobre um imprevisto que me obrigaria a ficar mais um dia, e disse a Paula que tinha trabalho extra. Dirigindo por algum tempo, utilizei técnicas que havia visto em filmes para detectar possíveis perseguidores. Após certificar-me de que ninguém me seguia, voltei ao hotel para pensar com calma. O mais desconcertante era que parecia ser obra de alguém desconhecido. Ninguém além de mim, Paula e ocasionalmente Caio tem acesso ao meu automóvel. Paula é quem costuma limpá-lo meticulosamente, por gostar de organização. Portanto, parecia impossível que alguém tivesse instalado o rastreador sem que um de nós percebesse. Enquanto refletia sobre isso, Paula me telefonou perguntando onde eu estava. Achei estranho, pois já havia enviado uma mensagem explicando tudo. Subitamente, ela começou a me acusar de mentir, questionando insistentemente para onde eu estava indo. Considerando que acabara de descobrir um rastreador no carro, achei a coincidência perturbadora. Mostrei-lhe por videochamada que ainda estava no hotel, e só então ela pareceu acreditar parcialmente. Este comportamento levantou suspeitas sobre ela, pois existe a possibilidade de que seu ciúme a tenha levado a instalar o rastreador. Ela seria a única pessoa que poderia fazê-lo sem que eu notasse. Por outro lado, parece absurdo. Nunca dei motivos para tamanha desconfiança. E a amorosa Paula que conheço jamais faria algo assim, ciente de como me sentiria ao descobrir tal violação de confiança. Relutante em acreditar que fosse minha esposa, decidi testar uma estratégia. Não voltei para casa com meu carro. Deixei-o na casa de outro amigo e usei um serviço de transporte para retornar. Paula ficou extremamente irritada e insistia que eu revelasse a verdade. Recusou-se a acreditar que meu carro havia apresentado problemas mecânicos e estava na oficina por alguns dias. O mais desconcertante foi que ela sequer considerou a possibilidade de eu estar falando a verdade. Após anos juntos, ela deveria reconhecer quando estou sendo sincero,
mas agia como se já soubesse que eu estava mentindo. Isso aumentou minhas suspeitas, mas resistia em acreditar que ela faria algo assim. Se fosse realmente ela, teria que aceitar que nosso relacionamento estava seriamente comprometido. Para confirmar minhas suspeitas, coloquei o rastreador em um caminhão de carga que seguia para o Uruguai. Quando o veículo cruzou a fronteira, recebi um alerta no meu celular. Exatamente o que eu esperava. A pessoa monitorando meu carro receberia a mesma notificação, vendo que eu estava aparentemente a centenas de quilômetros de distância. No dia seguinte, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi e só ouvi a respiração pesada de um homem antes que a ligação fosse encerrada abruptamente. Isso me deixou genuinamente apreensivo, pois não conheço ninguém que faria algo assim. Agora estou mais nervoso do que nunca, desconfiando de todos ao meu redor, e me sinto mal por nem conseguir olhar para Paula sem dúvidas. 2 semanas se passaram desde aquela ligação inquietante, e tomei uma decisão que talvez tenha sido precipitada. Parece cada vez mais que deveria ter deixado essa questão de lado quando tive oportunidade. O que acabou de acontecer sugere que acordei um monstro que poderá destruir meu casamento completamente. Após refletir profundamente por uma semana inteira, dias depois da minha descoberta inicial, a irritação de Paula desapareceu. Ela se desculpou pelo comportamento excessivo, alegando estar apenas preocupada e que sua intuição indicava que algo havia acontecido. Questionou-me novamente se havia algum problema, ao que respondi negativamente. Em seguida, pediu-me para trazer o carro de volta, o que fiz, notando sua sutil surpresa com minha concordância. Era mais fácil suspeitar de Paula quando ela estava irritada, mas agora que voltara a ser a esposa carinhosa de sempre, considerar sua participação em algo tão invasivo tornava-se infinitamente mais difícil. Cada vez que contemplava essa possibilidade, sentia-me extremamente culpado. Várias vezes estive prestes a contar tudo, mas algo me dizia que precisava investigar mais. Após muita reflexão, decidi aprofundar minha investigação. O problema é que não tenho habilidades para esse tipo de situação. Por mais que seguisse pistas, sabia que não conseguiria descobrir nada conclusivo sozinho. Contatei então um amigo que conheci através do trabalho, Danilo, um investigador particular cujos serviços já havia utilizado para questões profissionais. Nos encontramos e ele me advertiu seriamente assim que soube que se tratava de um assunto pessoal. Disse que eu precisava estar preparado para as consequências, pois ele poderia descobrir qualquer coisa. Concordei e relatei tudo o que havia acontecido. Após ouvir atentamente, ele reiterou o aviso, afirmando estar convencido de que eu não apreciaria o que descobriríamos, perguntando novamente se eu tinha certeza. Não vou mentir, sua insistência me assustou ainda mais. Senti que ele estava dizendo aquilo porque tinha certeza do envolvimento de Paula. Afinal, se alguém poderia ter uma visão esclarecida da situação, seria ele. Mesmo assim, autorizei-o a prosseguir, acreditando ser melhor conhecer a verdade do que permanecer na ignorância. Agora, uma semana depois, começo a me arrepender. Danilo me ligou hoje dizendo que precisava de mais alguns dias. Afirmou que já tinha quase todas as informações, mas faltavam algumas peças do quebra-cabeça que queria completar antes de me informar. Aconselhou-me a me preparar para receber notícias devastadoras. Isso me entristeceu profundamente, pois confirmava minhas suspeitas sobre Paula. Quando disse a Danilo que já estava preparado para ouvir sobre o envolvimento de Paula, ele respondeu que era muito pior do que ambos havíamos imaginado e encerrou a ligação. Estou verdadeiramente apreensivo para descobrir o que está acontecendo e temo que meu relacionamento possa terminar por causa disso. Meu Deus! Danilo estava absolutamente certo.
Eu não estava preparado para as informações que ele me forneceu. Para aqueles que estavam defendendo Paula, preparem-se para o choque. Algumas semanas depois de minha última atualização, quase uma semana após escrevê-la, Danilo solicitou um encontro urgente. Ele se desculpou pelo que estava prestes a revelar, e naquele momento eu estava tão apreensivo que comecei a tremer involuntariamente. Então veio o primeiro golpe. Paula não era a única responsável pelo rastreamento. Caio, meu melhor amigo, também estava envolvido no esquema. Inicialmente fiquei confuso, até que ele explicou. Os dois estavam tendo um caso, e o rastreador servia para monitorar minha localização em tempo real, permitindo encontros secretos. Fiquei completamente atônito, incapaz de articular qualquer palavra. Danilo continuou, dizendo não saber há quanto tempo isso estava acontecendo, mas suspeitava que não era menos de 1 ano. Mostrou-me fotografias dos dois se beijando no carro de Caio. Imediatamente comecei a chorar, devastado. Essas eram as 2 pessoas em quem mais confiava. Caio era praticamente minha família, e sua esposa Teresa como uma irmã para mim. O que mais me destruiu foi descobrir que havia ainda mais. Há alguns meses, Paula mencionou que queria que eu transferisse para seu nome a casa onde meus pais idosos vivem em Ribeirão Preto. Quando comecei a prosperar financeiramente, adquiri uma ampla casa antiga para meus pais. E ao me casar, Paula e eu nos estabelecemos na casa que eles me deram como presente de casamento. Eu havia concordado em transferir nossa casa atual para o nome dela, mas Paula insistia na casa maior. Alegava não querer se mudar para lá, apenas desejava ser a proprietária legal, apresentando o argumento como uma questão de equidade patrimonial. Como jamais imaginei uma separação, concordei em providenciar a transferência em alguns meses e depois não pensei mais no assunto. E ela também nunca mais mencionou, provavelmente para não levantar suspeitas. Danilo revelou que o plano dela era tomar a casa, expulsar meus pais idosos e depois me abandonar. Parecia impossível acreditar que Paula faria algo tão cruel. Mas quando ele me mostrou uma gravação que, embora não estivesse perfeitamente clara, era suficientemente convincente. Considerando tudo que já havíamos descoberto, não tinha outra escolha senão acreditar. Após essas revelações devastadoras, Danilo perguntou o que eu pretendia fazer. Respondi que precisava refletir, mas naquele exato momento já havia decidido que não permitiria que Paula e Caio saíssem impunes. Eu os tratei como minha própria família, e eles simplesmente manipularam minha confiança. Teria arriscado minha vida por qualquer um dos dois, e é indescritível a dor de descobrir essa traição. Acredito que podem compreender porque decidi me vingar. Instalei pequenos gravadores de alta qualidade recomendados por Danilo por toda a casa e em nossos carros. Também posicionei câmeras ocultas para obter o máximo de evidências possível. Meu plano era simples. Prepararia documentos falsos e transferiria a casa para Paula. Obviamente, após isso, ela não demoraria para executar seu plano, e quando o fizesse, eu a exporia junto com Caio diante de todos. Finalmente, tenho algo positivo para compartilhar. Passaram-se mais de 2 meses desde minha última atualização. Então, irei direto ao ponto. Uma semana depois do meu relato anterior, já tinha reunido tudo o que precisava. Informei a Paula que havia providenciado a transferência da casa conforme combinado. Dias depois, ela me lembrou casualmente do assunto e confirmei que o processo de transferência havia sido iniciado. Assinei os documentos falsos, preparados por um advogado de confiança de Danilo, e entreguei a casa a ela, que parecia extremamente satisfeita durante todo o processo. Evitei encontros com Caio por semanas, o que começou a parecer estranho,
Então, me forcei a sair com ele uma noite. Cada segundo foi torturante, mas suportei sabendo que no final teria minha vingança. Paula esperou algumas semanas e então executou seu plano exatamente como eu antecipara. Foi até a casa dos meus pais e exigiu que saíssem, alegando que estava me deixando e que a propriedade agora pertencia legalmente a ela. Naturalmente, fingi total ignorância e choque. Contatei meus sogros e organizei um confronto com a presença de ambas as famílias. Chamei Caio solicitando que viesse à casa de minha mãe para me ajudar com a confusão, escolhendo estrategicamente um momento em que sabia que Teresa estaria com ele, forçando-o a trazê-la junto. Tanto Paula quanto Caio demonstravam extrema confiança, desconhecendo que eu tinha um plano infalível e uma surpresa preparada. Ao chegar à casa com todos os familiares, a mãe de Paula questionou o que estava acontecendo. Minha esposa iniciou então uma narrativa vitimizada impressionante. Alegou que eu era um marido terrível, que consumia álcool excessivamente e a agredia quando contrariado. Também afirmou que a forçava a interromper gravidezes, embora ela desejasse ter filhos. Garantiu que todos entendessem que foi por esses motivos que me enganou para obter a casa e que agora estava me deixando. Sua atuação foi tão convincente que merecia reconhecimento profissional. Nesse momento, Caio e Teresa chegaram oportunamente. Paula claramente esperava a presença de Teresa, pois fazia parte de seu plano maior desacreditá-la também. Continuei simulando desconhecimento total e perguntei a Paula o que estava fazendo, afirmando para todos que suas acusações eram falsas. Caio então interveio, corroborando a versão de Paula, alegando ter testemunhado alguns desses episódios abusivos. Afirmou que ela havia pedido ajuda e que, embora gostasse de mim, não podia ignorar meu comportamento monstruoso. Devo admitir que eles realmente foram convincentes e as famílias pareciam acreditar em sua versão. Naquele momento, decidi que já havia drama suficiente. Solicitei que contassem a verdade ou eu o faria. Quando se recusaram, revelei a todos como Caio e Paula mantinham um relacionamento extraconjugal e como tudo isso era parte de um esquema elaborado. A confusão em seus rostos foi quase cômica, pois não havia como eu pudesse saber daquilo. Apresentei então todas as evidências: gravações, fotografias dos dois se beijando, vídeos das câmeras ocultas, além das provas adicionais fornecidas por Danilo. Minha exposição foi tão contundente e repleta de evidências irrefutáveis que nem tentaram negar. Os pais de Paula ficaram completamente chocados, e quando ela tentou se explicar, sua mãe a esbofeteou em pleno rosto. Simultaneamente, Caio tentava desesperadamente justificar-se para Teresa, recebendo também uma bofetada. Informei a Paula que os documentos eram falsos e que nosso casamento estava terminado. Ela começou a chorar descontroladamente. Minha sogra declarou que Paula estava banida da família e que não desejava vê-la novamente. Informei que, em breve, ela receberia os papéis do divórcio litigioso. Quando Teresa também terminou seu relacionamento com Caio no mesmo instante, ele enfureceu-se e tentou me agredir fisicamente. Consegui imobilizá-lo e meu pai chamou a polícia. Caio foi detido por agressão, apesar dos apelos desesperados de Paula. Expulsamos Paula da propriedade coletivamente. Minha sogra pediu-me perdão repetidamente, ao que respondi que ela não tinha qualquer culpa nas ações da filha. Ao retornar para casa, encontrei Paula esperando, implorando por ajuda e alegando não ter para onde ir. Respondi friamente que sua situação não era mais minha preocupação. Quase um mês se passou desde então. Estamos em meio aos procedimentos de divórcio. Teresa também se mudou e iniciou seu processo de divórcio.
Caio está enfrentando sérias dificuldades financeiras e emocionais. Surpreendentemente, ele me contatou há uma semana implorando por ajuda com despesas, apelando para nossa antiga amizade. Respondi que ele sequer merecia ser chamado de amigo e o deixei enfrentar as consequências sozinho. A última informação que tive sobre Paula é que tentou retornar para sua família, mas foi rejeitada por todos. Seus pais deixaram claro publicamente que ela não fazia mais parte da família. Hospedou-se temporariamente com alguns amigos, mas foi expulsa após algumas semanas e agora está praticamente sem residência fixa. Quanto a mim, estou bem. Tão bem quanto alguém na minha situação pode estar. Faço esta atualização final porque muitas pessoas solicitaram informações sobre minha atual situação e o desfecho do divórcio. Sim, as coisas estão consideravelmente melhores, especialmente porque não estou mais legalmente vinculado àquela mulher. O divórcio foi finalizado há 3 semanas e tem sido as melhores semanas que experimentei em muito tempo. O divórcio de Caio e Teresa foi concluído antes do meu, e se ele já estava sofrendo financeiramente, agora sua situação é crítica, pois deve pagar pensão compensatória. Soube que Caio tentou reconciliar-se com Paula, pois durante uma das audiências de divórcio, ela me abordou dizendo que não o veria mais e que poderíamos recomeçar. Respondi afirmativamente que recomeçaríamos, cada um seguindo seu próprio caminho separadamente. Ela começou a chorar audivelmente, e seu advogado precisou consolá-la, enquanto me encarava como se eu fosse o vilão da história, o que achei ironicamente hilárico. Meu advogado recomendou-me manter comunicação mínima com ela, conselho que segui rigorosamente. Não compreendo como Paula poderia imaginar que simplesmente dizer que não veria mais Caio seria suficiente para restaurar nossa relação. Sei que muitos me chamaram de ingênuo por não perceber os sinais óbvios, como o comportamento controlador de Paula durante minhas viagens. Muitos sugeriram que isso deveria ter sido o primeiro indicativo para deixar o casamento. Contudo, preciso esclarecer. Para pessoas no espectro autista como eu, é extremamente difícil interpretar essas nuances sociais. É por isso que me sinto mais confortável trabalhando com computadores e servidores, que constituem minha especialidade profissional. Sistemas lógicos são mais fáceis de interpretar do que comportamentos humanos. Foi essa característica que determinou minha escolha acadêmica na universidade. Como podem perceber, não seria eficiente em negociações ou na leitura das intenções alheias. Não pretendo justificar-me, apenas compartilhar porque toda essa situação não foi facilmente identificável para mim. Gostaria que fosse diferente, mas é uma condição com a qual convivo desde sempre. Poderia relatar inúmeros casos de pessoas que se aproveitaram dessa minha característica, mas isso desviaria do tema central. Também gostaria que as pessoas não explorassem essa vulnerabilidade, mas ao menos não sou tão ingênuo a ponto de acreditar que todos serão éticos comigo. Não esperava essa traição da minha própria esposa, que jurou amor e fidelidade, mas me traiu da forma mais dolorosa possível. Minhas expectativas agora são consideravelmente mais baixas, mas reconheço que situações similares já ocorreram antes e possivelmente acontecerão novamente. Quanto a Caio, uma das perguntas mais frequentes, já mencionei que ele perdeu completamente o caso em termos financeiros. Atualmente reside em condições precárias, segundo Teresa, com quem mantenho contato regular. Compartilhei muitas informações que ela utilizou em seu próprio processo de divórcio, o que me permitiu acompanhar a situação dele indiretamente. Teresa já iniciou um novo relacionamento, fato que enfureceu Caio quando descobriu. Após o escândalo, ele implorou perdão repetidamente a ela, mas, assim como eu, Teresa recusou-se categoricamente.
Quanto à possibilidade de Paula e Caio estarem juntos agora, desconheço completamente, pois cortei todas as comunicações com ambos, e Teresa também não possui essa informação. Sobre o resultado material do divórcio, Paula não recebeu pensão alguma, e a casa onde meus pais residem permanece legalmente no nome deles. Além disso, a casa onde vivíamos, originalmente pertencente aos meus pais e que eu herdaria eventualmente, também não pôde ser reivindicada por ela. Em resumo, ela saiu do casamento com pouquíssimos recursos devido à comprovação irrefutável de sua infidelidade e má-fé. Confesso que ainda fico chocado com a reviravolta que minha vida sofreu. Imagine só, estava procurando um simples anel perdido e acabei descobrindo algo que mudou completamente minha existência. Isso comprova que, às vezes, o que não estamos buscando é exatamente o que transforma tudo. Se essa história te prendeu do início ao fim, deixe seu like, comente o que achou e não se esqueça de se inscrever.